Palestra Espírita, a caridade. Que nesta jornada de mútua aprendizagem possamos todos nós estarmos em contato com a espiritualidade, com o mundo maior, e assim sejamos capazes, de, ante toda a dor, tenhamos uma vontade divina de estarmos todos gozando de felicidade. A felicidade de ver o outro bem. E Deus nosso Pai é sempre presente, dando sempre muita força àquele que passa pela provação, e quando a queda ofenda a cada coração, lá está ele na forma sublime de amor, a caridade. Vamos à definição. Caridade, do latim caritas, amor, de carus, caro, de alto valor, digno de apreço, de amor. Identifica-se hoje, frequentemente, a caridade com um afeto piegas que se traduz por gestos de assistência paternalista. O termo evoca, imediatamente, a ideia de esmola, tanto que a expressão viver de caridade pública, significa viver de esmolas. No entanto, caridade é algo bem mais profundo, pequena enciclopédia de moral e civismo. Etimologicamente, caridade sugere dom, preciosidade, intimidade. De fato, caridade é oblação, virtude, atitude de comunhão. Mais ainda, é vida. Por isso mesmo, comporta exigências e é objeto de preceito. Refletimos-lo em perspectiva cristã, pois de realidade eminentemente cristã se trata. Pode identificar-se com o amor se este está despido de ambiguidades. Supera, em objeto e motivação, a filantropia. Relaciona-se proximamente com a justiça enquanto primeiro que tudo, justificação e inculca ordem na comunhão de caridade, impedindo que esta degenere em confusão. A sua área coincide em grande parte com a graça, pois tanto o ser do homem que esta atinge e sobrenaturaliza como as faculdades e ações que aquela beneficia e dinamiza constituem uma mesma e única realidade pessoal, enciclopédia verbo da sociedade e do Estado. Definição de caridade, assim dito pelo benfeitor Emanuel. Não ouvides que a caridade é o coração no teu gesto? Qual é a noção de caridade? A noção de caridade está posta na parábola do bom samaritano. No Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Nela narra-se que há um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram deixando-o semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e tendo-o percebido passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. A caridade está simbolizada na ação do samaritano que, embora menos esclarecido que os outros, quanto à lei de Deus, concretiza o auxílio. Da definição de Emanuel, deduz-se, por analogia, que a caridade é o amor em ação. Assim, cabe-nos povoar a mente de pensamentos de amor. Não somente para cultivá-los dentro de nós, mas para convertê-los em gestos de amor. Todo o conhecimento do espírito requer esforços de pesquisas, de estudos, de meditação constante. Contudo, se todo esse esforço não redundar em ação benéfica, ele torna-se inútil. O exercício, a prática, a realização de obras que o conhecimento preconiza, são os que o consagram, consolidam suas conquistas, abrem-lhe caminho para novas aquisições, novas reformulações, os que estabelecem mútuo revigoramento, que a todos faz crescer. Permanecer adstrito às aquisições de conhecimentos, sem a correspondente realização de obras, é dirigir-se para a inutilidade, afastar-se da realidade, adentrar-se nos domínios da fantasia, é construir falsos valores para a possibilidade de se melhorar. Qual a orientação da caridade segundo o apóstolo dos gentios, Paulo? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade não seria senão como um bronze sonante, e um símbolo retumbante, e quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas,
se não tivesse caridade eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, e a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Essa dissertação maravilhosa vinda do coração transformada pelas duras experiências do apóstolo está na inolvidável mensagem que chamamos de Epístola aos Coríntios no seu capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Allan Kardec comentando essa passagem evangélica diz que Paulo compreendeu tão bem essa verdade que a coloca a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda a crença particular. E a afirmação que muda a realidade do ser, fora da caridade não há salvação. A máxima fora da caridade não há salvação apoia-se sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema. É a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência, com esta máxima por regra: todos os homens são irmãos, e, qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Asseverando o codificar. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu, na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, no céu, porque aqueles que a tiverem praticado, encontrarão graça diante do Senhor. E o que entender da caridade moral e da caridade material? A caridade pode ser feita de muitas maneiras, por pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Em palavras, dirigindo palavras de ânimo aos irritados pelo desespero, às crianças e aos velhos descrentes de Deus. Em ações, doando nosso tempo, nossos recursos financeiros, nossa boa vontade para os nossos semelhantes. A caridade material, que consiste em fornecer roupas, alimentos e recursos financeiros aos mais necessitados, não é tão difícil. Porém, se realizada com discrição e amor sinceros, é muito agradável a Deus nosso Pai. A caridade moral, porém, já é mais difícil, pois inflige a quem desejar praticá-la, benevolência para com os que nos insultam, porque consiste em suportarmos-nos uns aos outros. Há, assim, grande mérito em calarmos-nos para deixarmos falar um mais tolo, sabermos ser surdos quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. E o que dizer da caridade desconhecida? Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência, entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal, em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente, se alguém, diante dele, dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e, por quem indagasse, em lágrimas, a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Assim narrado por Neio Lúcio na inolvidável obra, Jesus no Lar, psicografia do apóstolo do amor e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier,
o inesquecível Chico Xavier, que através de seu trabalho caritativo até hoje segue encorajando os corações aflitos a buscar por nosso Senhor Jesus Cristo. E se é possível ter uma conclusão plena da caridade, tentamos assim expressar com o ardor de nossos melhores sentimentos de amor. A caridade, esse sentimento interior, que no parecer de Paulo é mais excelente do que a fé e a esperança, deve ser diariamente praticadas. Dar de comer a quem tem fome, no exato momento que a pessoa está com fome, vale mais do que a multidão palavras que estimulam a paciência e a resignação. Observemos o comentário especial de Lacordaire, na Revista Espírita de agosto de 1865. E com a mensagem A Chave do Céu ele diz: quando se considera que tudo vem de Deus e retorna a Deus, é impossível não perceber, na generalidade das criações divinas, o laço que as une entre si e as sujeita a um trabalho de avanço comum, ao mesmo tempo que a um trabalho de progresso particular. Também não se pode desconhecer que a lei de solidariedade daí resultante não nos obriga a sacrifícios gratuitos de toda sorte, uns para com os outros. Além do mais, é de notar-se que Deus nos mostrou em tudo uma primeira aplicação dos princípios primordiais por ele estabelecidos. Assim, pela solidariedade, encontra-se esse princípio expresso na sensibilidade de que fomos dotados, sensibilidade que nos leva a compartilhar dos males alheios, a lhes ter piedade e a aliviá-los. Isto não é tudo. Os profetas e o divino Messias Jesus deram-nos o exemplo de uma segunda aplicação do princípio de solidariedade, inicialmente consagrando-a através de cerimônias simbólicas, e mais frequentemente pela autoridade de seus ensinamentos, o amor do homem pelo homem, depois, proclamando como um dever necessário e vigoroso a prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus, é o sinal de nossa grandeza moral, é a chave do céu. Assim, é da caridade que vos quero falar. Encará-la-ei apenas sob um aspecto, o lado material, e a razão disto é simples, é o lado que menos agrada ao homem. Nem os cristãos nem os espíritas negaram o princípio, ou melhor, a lei da solidariedade, mas procuraram subtrair-lhe as consequências, e para isto invocaram 1000 pretextos. Citarei alguns deles. As coisas do espírito ou do coração, dizem, tendo um preço infinitamente superior ao das coisas materiais, segue-se que consolar aflições, por boas palavras ou por sábios conselhos, vale infinitamente mais que consolar por socorros materiais. Seguramente, senhores, tendes razão se a aflição de que falais tem uma causa moral, se encontra sua razão numa ferida do coração, mas se for a fome, se for o frio, se for uma doença, se, numa palavra, forem causas materiais que a provocaram, vossas sábias palavras bastarão para minimizá-la? Permitireis que eu duvide disso. Se Deus, colocando-vos na terra, tivesse esquecido de prover o alimento para o vosso corpo, teríeis encontrado o seu equivalente nos socorros espirituais que ele vos concede? Mas Deus não é o homem. Deus é a sabedoria eterna e a bondade infinita. Ele vos impôs um corpo de lama, mas proveu as necessidades desse corpo fertilizando os vossos campos e fecundando os tesouros da terra aos socorros espirituais que se dirigiam à vossa alma, juntou os socorros materiais reclamados por vosso corpo. Desde então, e porque o egoísmo talvez tenha despojado o pobre de sua herança terrena, com que direito vos julgais quites para com ele? Porque a justiça humana o excluiu do número dos usufrutuários dos bens temporais, vossa caridade não encontraria uma justiça mais equitativa para lhe fazer. Um ilustre pensador deste século não temia assim exprimir-se na sua memorável profissão de fé. Cada abelha tem direito à porção de mel necessária à sua subsistência, e se, entre os homens, a alguns falta o necessário, é que a justiça e a caridade desapareceram de seu meio. Por mais excessiva que vos possa parecer esta linguagem, ela não deixa de conter uma grande verdade, verdade talvez incompreensível para o entendimento de muitos entre vós, mas evidente para nós, espíritos que, mais tocados pelos efeitos, porque os abraçamos em seu conjunto, vemos assim as causas que os produzem. Ah! Diz este, ninguém mais que eu lamento as penas e as privações cruéis do verdadeiro pobre, do pobre cujo trabalho, insuficiente para a manutenção da família, não lhe traz, em troca das fadigas, nem a alegria de nutrir os seus, nem a esperança de torná-los felizes, mas eu considerava um caso de consciência encorajar, por cegas liberalidades, a preguiça ou a má conduta em farrapos.
Aliás, considero a caridade como indispensável à salvação do homem. Somente a impossibilidade de descobrir as necessidades reais entre tantas necessidades simuladas parece-me justificar a minha abstenção. A impossibilidade de descobrir as necessidades reais, tal é, meu amigo, a vossa justificação. Vede, entretanto, que essa justificativa jamais será sancionada por vossa consciência e não quero outra prova além da vossa confissão, porque, do direito que teria o verdadeiro pobre à vossa esmola, e reconheceis esse direito, desse direito, digo eu, decorre para vós o dever de procurá-lo. Vós o procurais? A impossibilidade vos detém. É evidente. A caridade não tem limites, ela é infinita como Deus, de onde emana, e não admite qualquer impossibilidade. Sim, algo vos detém, e é o egoísmo, e Deus, que sonda a razão e o coração, Deus o descobrirá facilmente sob os falaciosos pretextos com que o velais. Podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas nunca enganareis Deus. Em 100 anos, em 1000 anos, aparecereis novamente na terra, sem dúvida aí vivereis, despojados de vossa opulência presente e curvados ao peso da indigência. Eu vos declaro, então, que recebereis do rico o desdém e a indiferença que vós mesmos, outrora ricos, tiverdes demonstrado pelo pobre. Disse que a nobreza obriga, a solidariedade obriga ainda mais. Quem se subtrai a essa lei perde todos os seus benefícios. Eis porque vós, que tiverdes alimentado o fundo egoísta de vossa natureza, sofrereis, por vossa vez, o desprezo do egoísmo. Escutai estas palavras de Rousseau. Para mim, sei que todos os pobres são meus irmãos e que não posso, sem uma inexcusável dureza, recusar-lhes o fraco socorro que me pedem. Na maioria são vagabundos, concordo, mas conheço bem as penas da vida para ignorar por quantas desgraças o homem honesto pode encontrar-se reduzido em sua sorte. E como poderia eu estar certo de que o desconhecido que me vem implorar assistência em nome de Deus não é esse homem honesto, prestes a perecer de miséria, e que minha recusa vai reduzir ao desespero? Quando a esmola que se lhes dá não for para eles um socorro real, é ao menos um testemunho de que se participa de suas penas, um abrandamento da dureza da recusa, uma espécie de saudação que se lhes faz. É um filho de Genebra, senhores, que fala da sorte, é um filósofo saciado nas fontes secas do século XVIII que teme desconhecer o homem honesto entre os desconhecidos que lhe estendem a mão, e que dá a todos. Ele dá a todos porque todos são seus irmãos, e ele o sabe. Sabeis menos do que ele, senhores? Não ouso acreditar. Mas, em que medida deveis dar, ou melhor, qual é nos vossos bens a parte que vos pertence e a que pertence aos pobres? Vossa parte, senhores, é o necessário, nada mais que o necessário, e não é preciso que exagereis. Em vão vos prevalecereis de vossa posição, dos encargos dela decorrentes, das obrigações de luxo que ela exige. Tudo isto diz respeito ao mundo, e se quereis viver para o mundo, não avançareis senão com o mundo, não ireis mais depressa que o mundo. Em vão, ainda, alegareis, para justificar vossos hábitos de moleza, um trabalho ao qual não se entrega o pobre, e que, praticado em vossa casa e por vós, vos torna beneficiários de maior comodidade. Em vão alegareis isto, porque todo homem é votado ao trabalho, para si ou para outros, porque todo homem é votado ao trabalho, para si ou para os outros, porque a incúria de seu vizinho não o absolveria do abandono em que ele o teria deixado. Do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, não vos é permitido retirar senão uma coisa em vosso proveito, o necessário. O resto cabe aos pobres. Esta é a lei. Não nego que esta lei comporte, em certos casos e em dadas circunstâncias, temperamentos, no entanto, diante da luz, diante da verdade, diante da justiça divina, ela não comporta mais isso. E a família, que será dela? Estamos quites com ela pelo fato de termos socorrido aqueles a quem chamamos de pobres? Não, evidentemente, senhores, porque, do momento em que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres, a ele deveis, pois, dar as vossas primeiras esmolas.
Velai pelo futuro de vossos filhos, preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas, deixai-lhes até em depósito uma pequena herança que lhes permita continuarem o bem que haveis começado, e isto é legítimo. Entretanto, não lhes ensineis jamais a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de todos. Antes e depois deles, os autores de vossos dias, aqueles que vos alimentaram e guardaram, aqueles que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, vosso pai e vossa mãe, têm direito à vossa solicitude. Depois vêm as almas que Deus vos deu como vossos irmãos segundo a carne, depois os amigos de coração, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Vós o vedes, eu vos concedo temperamentos, estabeleço uma hierarquia conforme os instintos do vosso coração. Evitai, entretanto, favorecer demasiado a uns, com exclusão de outros. É pela partilha equitativa dos vossos benefícios que mostrareis vossa sabedoria, e é ainda por essa partilha equitativa que cumprireis a lei de Deus em relação aos vossos irmãos, que é a lei da solidariedade. Diz Lamennais que a justiça é a vida, a caridade também é a vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Sim, a caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave do céu. E assim orientou o benfeitor Emanuel na obra, Caridade, cogitando em torno da caridade e esperança, pois de fato a caridade praticada por alguém, reverbera em esperança a outrem. Nestes termos dizendo: lembra-te da esperança para que a tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto, não somente a côdea de pão que lhe mitigue a fome, mas também o caminho da palavra fraterna, com que se lhe restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro, abandonado à intempérie, a peça que te sobra ao vestiário opulento, mas agasalhá-lo-ás em teu sorriso espontâneo a fim de que se reerga e prossiga adiante, revigorado e tranquilo. Não ouvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora. Qual acontece ao campo da natureza, em que o sol 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a bênção da luz, dentro de nossa vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir e aprender, resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a compreensão e a bondade de que recebes as mais elevadas cotas do céu, na forma de auxílio e misericórdia, em todos os instantes da experiência. Não profiras maldição nem espalhes o tóxico da crítica, no obscuro caminho em que jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmos das algemas da ignorância. Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Seja onde for e com quem for, atende à esperança para que o mundo conquiste a vitória a que se destina. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece e dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. À maneira de raio solar que desce a furna a cada manhã, restaurando o império da luz, sem reclamação e sem mágoa, sê igualmente para os que te rodeiam a permanente mensagem do amor que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. No poema de Maria Dolores, ela traduz a necessidade de todos nós, como sentimos falta de Jesus, e o quanto queremos ao nosso lado. Esse que é nosso maior exemplo, digno e amado Mestre que floresce em nossos corações quando permitimos a interrupção do egoísmo que vem a nos perturbar, transformando as nossas ações, em emoções e emanações de amor, que transfiguram em um rosto declarado de dor, em um rosto mais feliz, quem sabe possibilitar fazer sorrir, acalentar uma esperança, renovar as convicções que Deus está presente em todos nós, sempre nos amando. E assim declamamos a Jesus. Fica conosco, Senhor. Senhor Jesus. Sobre a terra de agora, ansiosa e agitada, que a ciência domina. Muitas ideias novas pela estrada. Sonegam-te, no mundo, a presença divina. O homem superculto. Nas invenções geniais e nos feitos de vulto. Experimenta, experimenta. Entretanto, Senhor, por mais se lhe permite. Revelações dos céus, sem pausa e sem limite. Ei-lo na indagação. Em que não se contenta. Projetando satélites no espaço. E entesourando láureas da cultura. Nem por isso largou-se.
do tédio, do azedume, do cansaço, de alma triste e insegura. Toda a Terra é um arsenal de máquinas potentes. Sondas, computadores. Investiga-se os mundos exteriores. Conclama-se ao progresso. Todos os continentes. Mas a guerra campeia. O cérebro sem fé como que se incendeia. E a violência se espalha mundo afora. É por isso, Jesus, que te pedimos. Fica conosco, em nossos vales. Enquanto tantos gênios pairam em altos cimos, brilhando sem saber onde os bens e onde os males. Conserva-nos a fé por luz acesa. E ajuda-nos a ver na terrestre grandeza, com a bênção de amor em que nos guardas, as longas retaguardas dos irmãos despojados de esperança, a fim de socorre-los em teu nome. Atenua, Senhor, a mágoa dessas vidas, que a tristeza consome, na dor que não descansa. Ergue de novo os corações caídos, em desesperação, a buscarem na cinza os ausentes queridos, que a morte lhes furtou em processo violento. Ajuda-nos a ver o sofrimento, que o radar não percebe e o motor não consola. Substitui, Jesus, pleno apoio da escola, a sombra do presídio que segrega os irmãos que a revolta ainda inspira e carrega para os despenhadeiros da existência. Fica conosco, Mestre, e faze-nos prover de auxílio e reconforto o sentimento amargo e semi-morto da multidão sem paz, a chorar e a sofrer, na fé que o teu amparo nos descerra. Deixa-nos atingir o coração da terra. Faze que o sol da caridade a irradiar-te as bênçãos de alegria envolva, dia a dia, o pão que nutre o bem de toda a humanidade. Não nos deixes a sós. E ensina-nos, Senhor, a encontrar finalmente em cada um de nós o caminho de luz do teu reino de amor. Obrigado, Senhor, obrigado a todos. Nossos sinceros votos de muita paz. Base bibliográfica: O Evangelho segundo o Espiritismo. Revista Espírita Caridade.